Bom, a Petrobras já declarou que não vai vender, por enquanto, a refinaria Gabriel Passos de Belo Horizonte. A única proposta que foi feita para essa refinaria não ficou com valor muito aquém do que a própria Petrobras pretendia ou ela espera receber. A venda das refinarias, eu já falei muito aqui, não é uma decisão que a Petrobras está tomando para se livrar dessas instalações, né? Desde que a lei do petróleo foi aprovada, a intenção da quebra do monopólio estatal do petróleo era da gente criar competição no mercado interno aqui. Aumentar o número de atores na indústria do petróleo em todas as fases, né? Na exploração, na produção, no refino, na distribuição já tinha bastante atores, mas em todos os segmentos, especialmente que a Petrobras monopolizava, a ideia era que isso se ampliasse. No caso do refino especificamente, tem muitas coisas impedindo que haja essa maior competição. Primeiro, porque a própria Petrobras tinha uma participação tão grande, quem entrasse aqui podia ser esmagado. Eu vou criar uma refinaria no Brasil. Como? Você vai ser esmagado lá porque tem uma empresa só que domina 90% do mercado. Então a competição começou a surgir pela importação de derivados, né? Quando aqui os preços derivados ficavam muito altos, você conseguia importar gasolina, importar diesel, outros derivados, e competir aqui no mercado, mas o refino em si, não. Até que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a quem cabe zelar pela competição na economia brasileira, em defesa dos consumidores, dos produtores em geral, ele quer competição, para isso que ele existe, impôs à Petrobras algo que era necessário. Olha, você tem que se livrar, Petrobras, pelo menos 50% da sua capacidade de refino. Se a gente transfere 50% da capacidade de refino para o mercado, vai gerar mais equilíbrio na competição. A Petrobras vai continuar gigantesca, 50% do mercado, mas esses outros 50% meio diluído, já cria uma competição e pode ser até que impulsione investimentos no setor. Mas o que acontece hoje? A gente já conversou sobre isso aqui. Criar uma refinaria nova, hoje, é uma decisão muito difícil. Eu acho que poucos, mesmo agentes econômicos que atuam na indústria do petróleo, têm interesse hoje em fazer uma grande nova refinaria, porque quem pode garantir que daqui a 20, 30 anos o consumo de gasolina não vai despencar, o consumo de diesel não vai também sofrer uma grande alteração? Como é que eu vou fazer uma refinaria que investimento que se amortiza a longo prazo, que é para durar 50, 60 anos ou até mais, se a gente não tem um horizonte previsível para os próximos 20 ou 30 anos? Como é que eu vou investir nisso? Então, o investimento possível hoje é nas próprias refinarias que já existem, ou então em micro refinarias, pequenas refinarias, localizadas, com um mix de produtos reduzido e que pode atender certos mercados pela distância, né? Assim, norte de Minas Gerais, norte do estado do Rio, certas regiões do Nordeste, essas pode ser que venham a gerar algum tipo de interesse. Mas para as grandes refinarias, a gente teve só a refinaria da Bahia e uma refinaria de Manaus que realmente despertaram interesse de compra efetiva, um valor que para a Petrobras também não signifique uma perda. A Petrobras precisa prestar conta aos seus acionistas, ela não pode fazer um mau negócio, né? Ela tem que fazer pelo menos um negócio que corresponda a uma remuneração que seja adequada. Então a situação é essa. Provavelmente no governo Lula a gente vai ter mais dificuldade ainda de continuar com esse programa de venda de refinarias. Mas isso não devia desaparecer no horizonte. Eu acho que
A Petrobras não vai se interessar mais também em investir muito nessa área, né? Ela pode pegar algumas refinarias que ela tem e fazer um upgrade, né? Aumentar um pouco a produção. O país precisa disso. A gente não pode ficar importando o equivalente a 200 mil barris de petróleo, de diesel por dia. É uma dependência perigosa. Mas isso é um problema do país, não um problema da Petrobras, né? A Petrobras, embora seja uma empresa estatal, ela inclusive precisa prestar conta aos seus acionistas, né? Que compraram ações e esperam ter o retorno disso. O presidente atual da Petrobras deu uma entrevista para o Jornal o Globo interessante sobre isso. Eu aconselho quem quiser ler sobre como é que ele vê essa questão das refinarias. Ele provavelmente não continuará no próximo governo, mas esse tema é bem delicado, acho que vale a gente continuar pensando sobre isso.